Olá, nesse vídeo vamos falar sobre análises microbiológicas em água, as mais importantes. Análise básica e focando na análise microbiológica. Em nosso outro vídeo, nós falamos sobre análises em água genericamente, entre elas a análise básica microbiológica, mais resumidamente, a análise completa, que é a análise que se usa para dimensionar tratamento, e a análise total, que é todos os parâmetros da portaria 888. Nesse vídeo, então, vamos detalhar um pouco mais a análise microbiológica. Então, a qualidade da água potável depende de vários parâmetros que estão definidos pela portaria 888 de 2021. Entre eles, parâmetros físico-químicos, orgânicos, inorgânicos, microbiológicos e outros. E a definição da qualidade microbiológica é importante porque dela vai depender se a água pode transmitir ou não doenças. Nós começamos então com os coliformes, que são bactérias que estão sempre presentes no trato digestivo de animais de sangue quente, são indicadores de poluição na água, devido ao potencial de provocarem doenças. Então a análise de coliformes é um indicativo bastante abrangente da presença ou não de outros contaminantes patogênicos na água. Aí aparecem os tipos de coliformes. Então, existem os coliformes totais, que são as enterobactérias capazes de fermentar lactose com produção de gás a 35 graus. E os coliformes termotolerantes, vulgarmente chamados de coliformes fecais, que fermentam a lactose a 44,5 a 45,5 graus centígrados com produção de gás. E inclui a Escherichia coli e espécies de origem não fecal, como a Enterobacter, a Pantoea e a Klebsiella. O teste mais básico, então, é a determinação de coliformes totais, que é uma indicação geral das condições da água. Inclui bactérias achadas no solo, na água, em humanos e em dejetos. Os coliformes totais, eles podem ser um indicador de sujeira em caixas d'água e reservatórios, e é uma indicação preliminar da condição microbiológica da água. Já os coliformes fecais são um grupo de coliformes presentes especificamente nas fezes de animais de sangue quente. Eles são considerados uma indicação mais importante e precisa de dejetos animais ou humanos do que coliformes totais. A Escherichia coli é o principal grupo desse tipo de coliformes. Então a E. coli ela está dentro dos coliformes fecais e é considerada a espécie com melhor indicador, portanto. A E. coli é uma bactéria gram-negativa encontrada, como foi dito, no interior de organismos de sangue quente. A maior parte das espécies delas são inofensivas, mas alguns podem causar doenças graves e intoxicações alimentares em seres humanos. Pertence à família da Enterobactéria, é aeróbica e também pode ser anaeróbica facultativa. Possui flagelos dispostos em volta e é a indicação mais importante de contaminação de fezes humanos ou eventualmente de animais em água. Os sintomas e as doenças relacionadas: dor abdominal, dor e ardor ao urinar, urina turva, febre baixa e persistente, gastroenterite originária de consumo de água ou alimentos contaminados, diarreia intensa com ou sem muco-sangue, infecção urinária.
a determinação laboratorial. Um dos testes mais simples e mais comuns é o teste de presença e ausência, em que 100 ml da amostra são inoculados com meio de cultura e colocados em uma estufa a 35 graus. Quando a água possui coliformes totais, a cor amarela da mistura se torna verde em torno de 48 horas. A cor pode mudar conforme o tipo de kit utilizado. Caso a amostra apresente coliformes totais, deve-se fazer o teste confirmativo de Escherichia coli. A amostra, então, ela é observada em luz UV e, caso ocorra a eflorescência, é positivo para E. coli. Ou então, se utilizar o reagente de COVAX e verificar a presença de uma areola vermelha na superfície, que é o ponto onde se adiciona o reagente. Se formar essa areola, é indicativo de E. coli. Os testes, então, eles são apenas qualitativos, é presença e ausência, porém é o que preconiza a portaria, porque não há necessidade de fazer contagem. Tanto para coliformes totais como para E. coli, o resultado deve ser a ausência. Um teste adicional que pode ser feito e que era exigido até um tempo atrás é o teste de contagem de bactérias heterotróficas. E que, diferente do teste de coliformes, em que se exige ausência, nesse teste há uma tolerância de 500 unidades formadoras de colônia por mililitro, ou 500 UFC por ml. Até a portaria de consolidação número 5, esse parâmetro era citado. A determinação de bactérias heterotróficas deve ser realizada como um dos parâmetros para avaliar a integridade do sistema de distribuição, reservatório e rede. Então, mas ao contrário das portarias anteriores, já não se cita mais limites para esse parâmetro. Então, já na 888 ele não é citado e não é mais exigido que seja feito. Ocorre que quando o valor já está acima de 500 UFC, normalmente, na grande maioria das vezes, a água já apresenta teste positivo para totais ou E. coli. Então a água já está reprovada, então acaba sendo um teste redundante. Entretanto, um resultado abaixo do limite pode indicar a necessidade de limpeza dos reservatórios, servindo como uma espécie de pré-indicador de uma possível contaminação se aproximando. Então, ele não é mais exigido a partir da 888. Então, fica como uma recomendação a sua realização ou não. Então, voltando à análise simples, o que se recomenda, e é a pergunta que sempre é feita, principalmente quem tem poços de água e fontes alternativas, principalmente pequenos poços ou residenciais, ou mesmo em condomínios, e quer fazer uma análise prévia da água, a saber se ela está em condições de consumo. Então, aí análise simples. É recomendado então fazer coliformes totais, que deve resultar em ausência, a Escherichia coli, que é o teste confirmativo de coliformes totais, que deve resultar em ausência, e esse é o mais importante. A Escherichia coli ela tem que ser negativa ou ausente. O pH de 6 a 9,5, cor menor que 15 unidades, turbidez menor que 5 unidades. E conforme foi comentado antes, pode-se fazer como opcional o teste de contagem de bactérias heterotróficas. No caso de se querer avaliar as condições básicas de uma água da rede pública, se faria essa mesma análise acrescida do parâmetro residual de cloro,
que deve variar entre 0,2 a 2 mg por litro. É importante que, no caso de um poço, e essa confusão é muito comum entre as pessoas que têm poços, que encomendam essa análise, e caso ela dê ok, ou seja, que não haja contaminação, tanto de totais como E. coli, elas acham que não precisa tratar. Isso não é verdade. Lembrando que a água ela foi coletada na saída do poço e ela ainda vai passar por uma tubulação, caixa d'água e rede de distribuição. Então o que vale é a amostra da água no ponto de consumo. E a água que não está contaminada na saída do poço não significa que ela vai chegar na torneira em condições. Então ela sempre deve receber tratamento. E isso inclusive é uma exigência da própria portaria 888. Qualquer água canalizada deve ser tratada. Então era isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.